Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros aqui, dando continuidade ao nosso segundo curso da formação Cisco CCNA versão 7, curso SRWE. Vamos na aula de hoje, mais uma vez aqui com o capítulo 10, conceitos de segurança das redes, né, das LANs, iniciando o tópico 10.5. O tópico 10.5 nós vamos dividir em duas partes, porque ele acaba sendo um tópico um pouco extenso se a gente for explicar com mais detalhes, né, os conceitos de alguns ataques que ele aborda, para poder a gente ter uma noção. Então eu vou quebrar esse tópico 10.5 em duas aulas para ficar melhor e a gente não ficar tão cansativo, uma aula tão longa. Então nessa primeira parte a gente vai dar uma olhada nos tipos de ataques, nos conceitos de ataque que podem ser ataques de LAN, mas baseando nas VLANs e nos servidores DHCP. Depois vai ter uma parte 2, onde nós iremos ver os ataques através de ARP, ARP Poisoning, ARP Spoofing, e os ataques de STP, que é o protocolo Spanning Tree, e o ataque de reconhecimento de CDP. Então vão ter duas partes desse tópico aí. Então vamos começar com a primeira a partir de agora. Então vamos lá. Então pessoal, capítulo 10, tópico 10.5, né, ataques de LAN. Então a gente vai dar mais uma verificada aqui, né, uma estudada, uma repassada sobre alguns tipos de ataques que pode acontecer a nível de camada 2 dentro da nossa rede, certo? Aqui tem um vídeo inicial aqui, isso aí depois vocês podem assistir, se estiver conectado lá. Vamos falar sobre ataques de salto de VLAN. Tá? O que é esse? O salto de VLAN, a gente sabe que uma VLAN ela restringe o tráfego dos quadros, o tráfego de camada 2 somente dentro dela. Então não se propaga nenhum tráfego, nenhum pacote de um host que esteja numa VLAN 10 para uma VLAN 20. Essas VLANs elas só irão se comunicar através de um roteador. Então se eu tiver um roteador que interliga essas VLANs, interliga as suas redes lógicas diferentes, quando um pacote IP for direcionado para um host que tiver destino e endereçamento lógico que está em uma outra VLAN e existe um roteador interligando essas VLANs, essas redes lógicas diferentes, porque aí elas vão estar tanto separadas a nível de camada 2 por conta das VLANs, a nível de camada 3 por conta de endereçamento IP. Cada VLAN possui a sua própria rede lógica. E eu tendo um roteador que interliga essas duas VLANs, o pacote IP consegue ir até o roteador, ser roteado, ser repassado para a rede lógica que está numa outra interface, que poderá estar numa outra VLAN. Nós até vimos isso em capítulos anteriores. Mas nesse caso aqui, a gente tem que entender, o princípio básico é que a VLAN ela segmenta o tráfego de camada 2 somente nela, ou seja, somente as interfaces que fazem parte daquela VLAN, que estão configuradas para uma determinada VLAN, só essas interfaces vão propagar tráfego e vão propagar quadro, vão enviar e receber quadros ali dentro. Não vai passar de uma para outra. Porém, pode acontecer uma questão de um ataque para fazer salto de VLAN. Então, o salto de VLAN, ele permite que o tráfego de uma VLAN seja visto na outra VLAN sem a ajuda do roteador. Então, eu vou fazer uma implementação de um ataque em que eu vou fazer o tráfego de uma máquina minha, de um host atacante, do ator de ameaças, que está configurado na VLAN 10, chegar lá na VLAN 20, por exemplo. Então, um ataque básico de salto de VLAN, o agente de ameaças ele vai configurar o seu host. Então ele configura aqui o seu host, o host que ele está utilizando para prover aquele ataque. Esse host ele vai ser configurado para funcionar como se fosse um switch e aproveitar o recurso de entroncamento automático, de tronco automático que existe naquele enlace do host com o switch. Tá? A gente viu que por padrão, né, os switches que possuem suporte a protocolos de implementação de VLAN, protocolo 802.1q, por exemplo, eles vêm com as interfaces habilitadas no modo tronco dinâmico. Tá? E aí o que acontece? Se está no modo tronco dinâmico, eu coloco na outra ponta o meu host simulando um switch e faço uma determinada configuração ali, como desejável, por exemplo, tronco desejável numa ponta, tronco dinâmico na outra ponta, pode estabelecer a adjacência e formar um tronco de VLANs para o tráfego de mais de uma VLAN passar por ali. Então tem essas questões, o host vai fazer o papel como simulando
o atacante vai simular ali um switch e vai implementar naquele enlace um tronco de VLAN. Então, basicamente é isso que ele vai fazer no primeiro momento. E aí, ó, com o entroncamento ativado nas interfaces, que vem na maioria das portas do switch, por padrão isso vem habilitado, ele consegue fazer essa implementação de um tronco. Então, o que vai acontecer? O agente de ameaça ele vai configurar o seu host para falsificar sinalização de tags de marcação de VLAN 802.1q e o protocolo DTP, Dynamic Trunk Protocol, que é o protocolo que tem lá para estabelecer as VLANs, né, de forma automática, para tronco com comutador de conexão. Então ele vai habilitar aqui também o protocolo DTP para fazer para estabelecer aqui um tronco de acordo com a configuração que ele for fazer aqui, simulando o switch, simulando a porta dele em cima desse protocolo. Se for bem sucedido, o switch estabelece um link de tronco entre o host e o próprio switch. Então isso aqui, como eu falei agora há pouco, né, vai virar um tronco e vai começar a poder passar VLANs tagueadas ali com o protocolo 802.1 que ele quiser, e ele vai conseguir ter acesso a outras VLANs do switch. Tá? Então ele vai poder passar a enviar e receber tráfego em qualquer VLAN, pulando efetivamente entre as VLANs o quadro que ele está querendo mandar. Por isso o salto de VLAN, um ataque muito simples que ele pode implementar ali, e com isso aquela implementação de VLAN que é para tornar uma rede mais segura, uma rede com otimização de tráfego de camada 2, ou seja, melhora a performance da rede e tudo mais, ele consegue explorar isso para implementar um ataque ali e causar um dano, um possível dano na nossa rede, possível roubo de dados, possível utilizando ferramentas lá para captura de pacote, entre outras coisas que ele pode causar ali, esse agente de ameaça. Um ataque de marcação dupla de VLAN. O que o agente de ameaça, o atacante, ele vai fazer quando ele cria um ataque de marcação dupla de VLAN? Tá? Situações específicas, ele vai poder incorporar uma tag 802.1q oculta no quadro. Então ele consegue criar um ataque, criar um quadro, onde dentro desse quadro ele insere ali uma marcação 802.1q de forma oculta. Então o que ele vai fazer para poder proceder com esse ataque? Esse quadro, por ele já estar numa VLAN, então aqui ó, o atacante ele já faz parte de uma VLAN dentro desse switch. Então ele consegue emitir quadro e os equipamentos, os hosts que estão na mesma VLAN que ele já vão receber aquilo, não tem problema. Então isso aí é o procedimento padrão da VLAN. Ele vai inserir de forma oculta um quadro que já possui o tag 802.1q, ou seja, o quadro dele é padrão porque ele já está numa VLAN, então ela já possui o quadro de marcação 802.1q da VLAN que ele faz parte. Tá? E aí ele vai permitir com que esse quadro acesse a VLAN que a tag 802.1q original não especificou, porque ele coloca isso de forma oculta. Tá? Então, por exemplo, passo 1. O agente de ameaça envia um quadro 802.1q com etiqueta dupla. Então ele está aqui, ó, ele está enviando o quadro Ethernet, marcação de VLAN 10, que é a VLAN que ele faz parte, por exemplo, tá? E um quadro, uma tag oculta de 802.1q de tagueamento de VLAN 20 oculto naquele quadro. Então quando o cabeçalho externo que possui a VLAN do agente de ameaças é igual à VLAN nativa da porta do tronco, ele vai trafegar aqui, ó, vai trafegar pela VLAN nativa normalmente. Então vai mandar aqui, chegou, vai para a VLAN nativa trafega o quadro que ele enviou lá com marcação 802.1q de VLAN 10 no primeiro momento. Então chegou no switch, esse tag de marcação 802.1q de VLAN 10 aqui vai ser removido e ele vai encaminhar pelo tronco para o próximo switch. Porém, esse quadro que ele encaminhou para o próximo switch possui uma marcação oculta lá de VLAN 20, que quando foi removido aqui, a VLAN 10 no primeiro salto, digamos aqui, né, no primeiro repasse, na primeira comutação, tá, desse switch aqui, vai ser encaminhado como VLAN 20. Então vai chegar aqui, esse switch vai abrir aquele quadro, vai interpretar o 802.1q vendo que é a VLAN 20 e vai entregar para o host alvo que está na VLAN 20. Então isso ele faz o que? Ele faz uma marcação dupla de VLAN para atacar um host
que está numa VLAN diferente da que ele está. Então, aqui é o passo 2. O quadro chega no primeiro switch, que analisa a primeira etiqueta. A primeira etiqueta é a etiqueta que está com marcação lá 802.1Q de VLAN 10. O switch vê que esse quadro é destinado a VLAN 10, então está aqui, que é a VLAN nativa. O switch encaminha o pacote para todas as portas da VLAN 10. Então a VLAN nativa está aqui, ó, todas as portas que possuem configuração de VLAN nativa, em modo tronco, ou também na VLAN nativa, ele vai encaminhar o quadro para lá. O quadro não é etiquetado novamente porque ele faz parte da VLAN nativa. Então nesse ponto, ou seja, quando chegou aqui, encaminhou para cá. A etiqueta de 802.1Q de VLAN 10 foi retirada, mas mandou para o tronco. Quando a tag VLAN 20 ainda está intacta. Por quê? Porque ela tinha sido inserida de forma oculta e não foi inspecionado no momento da comutação aqui do primeiro switch. No momento dessa comutação do primeiro switch, ele identificou a VLAN 10, VLAN nativa, e encaminhou o quadro ali dentro. Então, chegou aqui. É onde aconteceu a marcação dupla de VLAN. Então, aqui só finalizando o passo 3, ó. Quando chega ao segundo switch, que não sabe que deveria ser para a VLAN 10, lá atrás foi enviado no primeiro momento para a VLAN 10. O tráfego da VLAN nativo não é identificado pelo switch de envio, conforme é especificado na 802.1Q. Então, no protocolo 802.1Q está lá. O segundo switch vai apenas examinar esse protocolo, essa tag que ainda consta no quadro como VLAN 20, marcação 802.1Q como VLAN 20. Ele verificou isso, então ele vai entregar para o host que está lá na VLAN 20. Então, o segundo switch envia o quadro para o destino ou inunda, dependendo da existência de uma entrada na tabela ARP, na tabela de endereçamento MAC do switch ou não. Então ele pode inundar se ainda não tiver entrada lá com o destino. Se já tiver uma entrada, ele vai entregar definitivamente aqui diretamente para o host aqui, alvo do ataque. Então faz um ataque de marcação dupla de VLAN. Então, um ataque de marcação dupla de VLAN, ele é unidirecional, funciona apenas quando o invasor está conectado a uma porta que reside na mesma VLAN que a VLAN nativa de porta de tronco. Então aqui, ó, por isso que a gente tem que ter cuidado com essa questão de VLAN nativa, portas de tronco. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado da implementação no momento que a gente está fazendo as configurações das nossas VLANs. A ideia da marcação dupla permite que o invasor envie dados para hosts ou servidores de uma VLAN que, de certa forma, seria bloqueado por algum tipo de controle de acesso. Presumivelmente, o tráfego de retorno também vai ser permitido devido ao invasor à capacidade de se comunicar com dispositivos na VLAN normalmente bloqueada. Como é que a gente faz uma mitigação desse ataque, né? Como é que a gente implementa medidas para poder buscar não permitir, não deixar vulnerabilidades para que esse tipo de ataque possa ocorrer na nossa rede? Então, ó, os ataques, tanto o ataque de salto de VLAN, né, quanto o ataque de VLAN dupla, porque eles exploram possíveis problemas, possíveis vulnerabilidades que podem acontecer quando a gente trabalha com VLANs, tanto em cima de protocolo 802.1Q, né, que é o da VLAN dupla, quanto utilização de vulnerabilidades de tronco em cima de protocolos DTP. Como é que pode ser mitigado isso? Eles podem ser evitados com a implementação de algumas diretrizes de segurança dentro do tronco. Primeiro ponto, a gente vai desativar o entroncamento em todas as portas de acesso. Portas de acesso são aquelas portas que ligam os hosts finais. Estou conectando uma porta no meu switch a um computador, a um host, a um notebook, a uma impressora, a qualquer dispositivo final que usa cabeamento para conectar aquela porta específica. Aquilo é um dispositivo final. Então, o ideal é que eu vou naquela porta, no switch, e entro nas configurações daquela interface e defino que aquela interface vai trabalhar, configuro manualmente que ela vai trabalhar em modo de acesso. Feito isso, não há possibilidade mais de uma implementação de um ataque de salto. Por quê? Porque não vai conseguir mais estabelecer um tronco ali, porque ela já está previamente configurada como modo de acesso. Então, por mais que na outra ponta o atacante, o agente de ameaças, o ator de ameaças, configure o seu host para simular o switch, tente explorar o protocolo DTP para fazer um entroncamento dinâmico, a ponta de cá, que é a interface do switch, está configurada como modo de acesso. Então, não vai funcionar o tronco.
Desative entroncamento automático nos links de tronco. Então, outra ação importante. DTP, protocolo DTP é legal, estabelecimento de tronco automático é legal. Nós vimos em capítulos anteriores como que a gente faz isso, como que a gente implementa essas configurações. Porém, quer implementar segurança? Vamos fazer as configurações manualmente, desativando essa questão de entroncamento dinâmico e entroncamento desejável. Lembrando que tem o desejável também, então tem que desativar as duas possibilidades. Desativei as duas possibilidades, coloco lá o modo tronco manualmente, fazendo as configurações. Eu já estou também implementando possíveis ajustes e configurações que vão trazer mais segurança dentro da minha rede. E certificar que a VLAN nativa vai ser utilizada apenas para links de tronco. Eu não vou colocar equipamentos, dispositivos finais, tá, para que eles estejam na VLAN nativa, porque eu posso aqui utilizar uma implementação de salto de VLAN. De salto de VLAN não, de VLAN dupla. Tá? Eu posso utilizar aqui, se eu tenho um host, um dispositivo final que está conectado numa porta, e essa porta está configurada numa VLAN, que é a VLAN nativa, eu posso implementar um ataque ali de VLAN dupla. Ou seja, ocultando o tagueamento para uma segunda VLAN, que é onde o host que eu quero atacar pode estar. Tá? Então o ideal, VLAN nativa, eu defino uma VLAN nativa diferente da VLAN padrão e configuro aquela VLAN nativa única e exclusivamente dentro dos troncos, só isso. E lembrando, os troncos vão ser todos configurados manualmente. Os dispositivos finais, as interfaces do switch que conectam aos dispositivos finais, fazendo configurações para deixá-las apenas em modo de acesso. Com isso, eu já estou mitigando, já estou evitando possibilidades desses dois tipos de ataque que a gente acabou de ver aqui. Revisando um pouquinho sobre DHCP, a gente viu que um servidor DHCP, ele é aquela figura, aquele equipamento na rede, que ele vai ter uma aplicação rodando que vai fornecer endereçamento IP de forma dinâmica para os hosts daquela rede. Então o host que está lá configurado para receber endereçamento IP automaticamente, ele vai buscar naquela rede se existe um servidor DHCP, e esse servidor DHCP vai anunciar que ele está lá. Com isso, o cliente que está buscando endereçamento IP manda uma requisição para aquele host e ele responde essa requisição, aceitando-a e provendo o endereçamento IP e outras informações dentro da configuração, como máscara de subrede, gateway, servidores DNS, etc. Então, esse é o processo que um servidor DHCP executa na rede. Então, nós temos aqui até um exemplo onde um cliente, uma operação padrão DHCP aqui, um cliente que acabou de ser ligado, possui endereçamento IP de forma automática. Quando ele ligou, o sistema operacional ativou lá, entrou em funcionamento, inicializou tudo bonitinho. O que ele vai fazer? Esse cliente envia para a rede, em forma de broadcast, um pacote DHCP Discover, ou seja, ele quer descobrir se naquela rede existe um servidor DHCP. O servidor DHCP que está em funcionamento naquela rede, quando ele recebe esse pacote, ele envia um DHCP oferta. Então ele envia lá broadcast ou unicast, ele envia informando: olha, eu sou aqui, sou um servidor DHCP, eu tenho um endereço que eu posso te oferecer. Tá aqui, O cliente recebe esse DHCP oferta e envia de volta para o servidor novamente um DHCP request, ou seja, ele vai requisitar e dizer que aceita a oferta de um endereçamento IP, manda lá de novo, o servidor vai receber aquilo. E com isso, o servidor DHCP, envia de volta um outro pacote DHCP PAC dizendo: olha, beleza, confirmou aqui, está aceito, reconhecido, tudo bem. Então, esse é o procedimento padrão de um processo de endereçamento DHCP entre cliente, host e servidor na rede. Entretanto, pode acontecer ataques de DHCP. Então, o próprio DHCP ele pode ser atacado. Então nós temos um padrão que é a privação do DHCP, ou famoso DHCP Starvation, tá? E a falsificação de DHCP. Então são dois tipos muito comuns de ataques a servidores DHCP numa rede. O primeiro aqui é o ataque de privação, ou seja, privação ou Starvation, o objetivo desse ataque chamado aqui ataque de fome, mas na verdade é o Starvation, é criar um DOS,
um ataque de negação de serviços para conectar clientes. Então ele quer simplesmente tirar o servidor DHCP da rede, fazer com que ele pare de funcionar, com que ele pare de fornecer endereçamento IP para os hosts, para os clientes daquela rede. Tá? Então esse tipo de ataque ele precisa de uma determinada ferramenta. Aqui tem um exemplo, a ferramenta chamada Gobbler. E o que ele vai fazer? Ele vai examinar todo o escopo de endereçamento IP que pode ser locado do servidor para os clientes, ou seja, que pode ser distribuído e ofertado para os clientes, e ele tenta conceder todos eles, ou seja, na verdade ele vai tentar conceder ou pegar todos eles de uma só vez. Então o que o aplicativo pode fazer? Ele simplesmente vai ficar simulando várias requisições com vários endereços MACs diferentes, fazendo com que todas essas requisições cheguem no servidor DHCP e com isso, requisições de endereço IP, com isso o servidor DHCP vai começar a responder todas essas requisições com atribuições de endereçamento IP. Então, e o servidor DHCP ele possui um escopo, né? Ele possui uma faixa de endereço que são os endereços configurados para serem disponibilizados e atribuídos nas interfaces dos hosts clientes. Então, com esse ataque, ele vai começar a fazer as requisições de vários IPs, cada endereço MAC que ele gera, ele manda uma requisição de IP e o servidor DHCP responde com o número de IP. Se já respondeu com o número de IP, aquele IP já está em uso, então ele já não pode alocar para outro. E aí continua o ataque, continua requerendo, continua pedindo IP e o servidor DHCP continua fornecendo até chegar um momento em que esse servidor DHCP não vai ter mais endereço IP para fornecer para os seus hosts e para os seus clientes. E com isso ele para de funcionar, ou seja, o seu serviço fica inativo na rede para que novos hosts, para que os hosts, quando realmente precisarem de endereçamento IP e eles se conectarem na rede, não vai ter endereço IP disponível no escopo daquele servidor para ser disponibilizado ou locado para aquele host cliente. Então esse é o tipo de padrão de um ataque DHCP Starvation ou privação do DHCP. Um ataque DOS, ou seja, um ataque de negação de serviço. O outro tipo de ataque é o ataque que a gente chama de falsificação de DHCP, ou seja, um DHCP spoofing. Tá? No DHCP spoofing, ele vai ocorrer quando a gente tiver um servidor DHCP invasor. Então é como se o atacante, o agente de ameaças que consegue estar na nossa rede, ele cria um servidor DHCP dele lá que não é o oficial da rede e coloca para funcionar. Então a gente vai ter lá um DHCP invasor falso conectado àquela rede e fornecendo parâmetros, fornecendo configurações de endereçamento IP, fornecendo configuração de gateway padrão que não é realmente aquela configuração e informação correta da minha rede, porque ele vai fornecer o que ele quer. Ele vai fornecer a configuração feita deste servidor DHCP dele, que é um servidor DHCP invasor, e quando o host fazer uma requisição, ele responde com o endereçamento IP dele e não com o host, com o DHCP correto da nossa rede. Aí o host ele vai fazer o que? Ele vai estar com uma configuração errada na rede. Então, ó, o invasor conectado à rede vai fornecer falsos parâmetros de configuração IP a esses clientes legítimos. Um servidor não autorizado ele vai poder fornecer uma variedade de informações enganosas, como o gateway padrão errado, o servidor DNS errado, endereço IP errado. Então tudo isso aqui, ó, o servidor DHCP invasor vai poder fornecer. E aí imagina que ele está lá na rede, uma máquina pegou, ele fornece um endereço de gateway, é errado, esse endereço de gateway na verdade vai ser um outro computador que está lá na rede, um outro host na rede, que está simplesmente usando um sniffer de rede, capturando pacotes, capturando todo o tráfego ali. Então todo mundo que quiser acessar a internet, por exemplo, vai mandar para esse gateway errado. Esse gateway errado está lá só capturando os pacotes, Então, ou seja, é um ataque e aí ele vai estar podendo roubar dados, fazer outras coisas mais, além de simplesmente a falsificação de DHCP ou um DHCP spoofing, né? Então todos esses parâmetros passarão a ser oferecidos de forma errada dentro da rede. Aqui um exemplo, né, que a gente tem de como fazer uma explicação desse ataque de falsificação de DHCP. Então eu tenho aqui, ó, o meu ator de ameaça, ele vai conectar o seu servidor DHCP não autorizado na rede. Então ele conectou com êxito um servidor DHCP conectado naquela rede que faz parte daquele segmento de rede. E eu tenho aqui um servidor DHCP correto da minha rede, o legítimo, né? Então ele se conecta aqui,
em uma porta do switch na mesma subrede VLAN que os clientes de destino estão conectados e ele está no mesmo segmento. O objetivo dele não é simplesmente fornecer IP para os clientes, tá? Ele quer fornecer configurações e informações falsas, ele está ali para fazer isso. No segundo passo, o cliente, quando se conecta lá, o meu host cliente DHCP vai mandar esse discover. O discover ele vai se propagar na rede, a gente viu que ele se propaga em forma de broadcast. Então tá aqui, ó, vai se propagar chegando no meu servidor DHCP legítimo e chegando também no servidor DHCP não autorizado lá do meu agente de ameaça, do meu ator de ameaça. Então o cliente vai transmitir uma solicitação de DHCP discover, ou seja, de descoberta de DHCP, esperando uma resposta. Os dois servidores DHCP vão receber essa requisição de descoberta de servidor DHCP na rede. O legítimo vai responder com as configurações válidas. No entanto, o servidor inválido, lá, o não autorizado, também responde com oferta de DHCP, porém com as configurações de DHCP incorretas, né? Com as configurações de DHCP que ele está colocando aqui, que não são as legítimas da rede, são as configuradas pelo autor, pelo agente de ameaça lá. Então ele vai mandar aquela oferta na rede da mesma forma que o servidor DHCP oficial também manda. Então ele manda também, que é o DHCP offer. A oferta não autorizada, se ela for recebida primeiro aqui, ó, ela foi recebida primeiro, então, portanto, o cliente transmite uma solicitação aceitando esses parâmetros. Então, o atacante, o servidor DHCP desse atacante, chegou primeiro lá no cliente, e como chegou no cliente, o próprio cliente já vai aceitar essas configurações, e aceitando essas configurações, ele vai encaminhar, né, o pacote lá de request, que vai chegar no servidor DHCP não autorizado. E com isso, o servidor não autorizado ele vai reconhecer, tá? Ele vai enviar o DHCP lá de reconhecimento, dizendo que ele já confirmou aquela resposta, confirmou lá que as suas configurações, e com isso o cliente DHCP, o host, recebeu o endereçamento IP e determinadas outras configurações que não são as configurações verdadeiras daquela rede, são as que foram enviadas por este servidor DHCP que não está ali de forma autorizada, criado por um autor de ameaças, por um agente de ameaças. E aí a gente encerra aqui essa primeira parte desse tópico 10.5, para não estender muito, né? A gente vai parar aqui com, como a gente viu até agora, né, os ataques de VLAN e de DHCP, e vamos para a segunda parte, onde a gente vai dar continuidade aí.